Olá, Paz. Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você não me conhece, eu me chamo Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar informações sobre o traço e dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e todas as terças-feiras é dia de papos e de dicas aqui no canal. E no papo de hoje eu gostaria de falar sobre 5 crenças negativas que as pessoas altamente sensíveis costumam cultivar a respeito de si mesmas. E também, é claro, sobre desconstruir essas críticas, ou seja, falar sobre como você pode lidar com isso a partir do conhecimento sobre o que é a alta sensibilidade e como ela impacta na sua vida, ok? Bom, por que eu vou falar de 5 crenças? Porque em todo, ao longo do meu trabalho com pessoas altamente sensíveis, são as crenças que eu vejo serem mais recorrentes, que eu vejo aparecerem vez após vez no meu contato, na minha conversa com pessoas que são paz. Crença número 1. De alguma maneira, a minha percepção está errada. Tem que haver um problema, como a forma que eu percebo, porque eu percebo coisas que as outras pessoas não percebem. Veja, pessoas altamente sensíveis percebem sutilezas nos animais, nas pessoas, nos ambientes, que as outras pessoas não percebem. E isto pode sim levar a mal entendidos, falhas na comunicação, porque você está vendo uma coisa que a outra pessoa não está vendo. E as pais tendem a assumir que o problema é com elas, que a falha é delas. Eu já ouvi muitas vezes relatos de pais que contaram que na infância passaram por esse tipo de mal-entendidos. Né? Chegavam, por exemplo, a cheirarem, sentirem, captarem que havia problemas ocultos na família, conflitos, problemas de dinheiro, etc. Embora os adultos dissessem a elas que não era isso que estava acontecendo, estava tudo bem. Um outro tema, também da infância, diz respeito às necessidades específicas das pais. Muitos de nós, eu inclusive, crescemos ouvindo dizer que nós éramos chorões, molengas, chatos, não sociáveis, manteiga derretida, etc. Que a gente fazia drama, que não era para isso, enfim, esse tipo de coisa. Ora, tudo isso tem o efeito de que as pais passem a duvidar da própria percepção. E muitas pais estão sempre na dependência de que outras pessoas confirmem aquilo que elas intuitivamente estão captando, estão sentindo, etc. Bom, como é que você vai lidar com isso? A primeira maneira é esta, é entender que sim, a sua percepção pode ser diferente da percepção da maioria. A segunda coisa é assumir como verdadeira a sua percepção. A sua percepção é a verdade para você. É claro que é a verdade para você. E também é claro que a sua percepção pode mudar, você pode amadurecer, você pode aprender mais, etc. Mas ela não vai mudar a partir da negação e da repressão. A sua percepção muda como você mesmo muda no seu próprio processo de crescimento. E não porque você se dispõe sistematicamente a negá-la, ok? Bom, crença número 2. Eu sou tão lento ou lenta, eu sempre preciso de mais descanso do que as outras pessoas. Bom, esta é uma crença que para mim é bastante divertida, porque hoje em dia eu costumo brincar dizendo que eu sou lentinha, o que algumas pessoas dizem que parece que eu tenho um problema cognitivo. E eu não tenho, pelo menos eu acho que eu não tenho. Mas falando sério, acontece que as pais se caracterizam por uma profundidade de processamento sensorial. Então, voltamos, nós captamos mais sensações, informações e impressões vindas do meio ambiente. E sim,
precisamos de algum tempo de repouso para poder lidar com toda essa carga de informação. Porém, muito ao contrário do que diz essa crença, as paz não são mais lentas do que as outras pessoas, muito pelo contrário. Elas captam essa ampla gama de informação e as interpretam em menos tempo do que as demais. Se não fosse assim, nós viveríamos com um delay em relação às outras pessoas, uma vez que a gente está processando muito mais. Tá? Porém, pode, por vezes, parecer que as crianças paz têm um desenvolvimento mais lento do que outras. E isto costuma acontecer devido a pelo menos 2 fatores. Um deles é a saturação causada pelos ambientes hiperestimulantes, onde se dá, por exemplo, a aprendizagem hoje em dia, com muito barulho, com muita informação, com luzes, com celulares desviando a atenção das crianças, etc. E a outra razão pode ser também o estilo de ensino-aprendizagem, que é fortemente focado na pressão por resultados e na exposição. 2 coisas que contrariam a nossa natureza. Por outro lado, à medida que as crianças vão crescendo, a tendência é que as crianças paz se revelem mais maduras do que os seus colegas. Elas amadurecem mais rapidamente. E também as pais são as pessoas que tendem a se manter mais saudáveis mentalmente, mais ativas durante a velhice. Isto porque elas desfrutam de uma vida interior muito intensa. Tá? Então, como é que você pode lidar com essa crença? A minha sugestão é que você aceite o seu ritmo, aceite a sua necessidade de descanso e tente, na medida do possível, é claro, organizar a sua rotina para lhe proporcionar este tempo de reposição. E também procure reservar algum tempo, nem que seja 10 minutos ao dia, para estar sozinho ou sozinha, a fim de processar tudo isso que o seu cérebro e o seu sistema nervoso captou, todas as impressões, todas as informações que você captou. Crença número 3. Não consigo lidar com conflitos. Eu não sou forte o suficiente. Ora, as pais geralmente têm uma grande necessidade de harmonia. E por isso, tendemos a evitar conflitos o máximo possível. Isto porque, para nós, o conflito é uma situação mais dolorosa do que para as outras pessoas. E por várias razões. A primeira delas é que o conflito, a situação de conflito, ela é em si hiperestimulante. Há muita coisa acontecendo. Ao que a outra pessoa está falando, ao que você está sentindo, aos sentimentos dela, ao tom de voz, se ela está gritando ou não, se alguém está chorando ou não, é muita coisa acontecendo. A outra dificuldade é a nossa projeção. Eu sempre digo que a gente faz cinema na cabecinha nossa e cinema catástrofe. Nessa projeção, você já está no futuro, nas consequências que o conflito trouxe para aquela relação, como a relação ficou danificada depois daquilo. Você já está lá, você está aqui, mas você já está lá. Uma outra dificuldade para nós com a situação de conflito é a nossa empatia. Eu estou sentindo as minhas emoções, mas eu estou sentindo também as do outro. Se o outro está chateado, isso também me chateia, me dói. Enfim, cria-se aí uma grande confusão. E por fim, tem também o tal processamento em profundidade, o que significa que vai demorar muito para a gente se recuperar de todo o estresse que foi causado pelo conflito. Então, por tudo isso, a nossa tendência é de, sim, fugir e evitar o conflito. O grande desafio para nós é não fazer isto às custas das nossas necessidades, ou seja, não deixar de afirmar
quem nós somos e quais são as nossas necessidades dentro de uma relação, seja pessoal, seja profissional, etc., por medo do conflito. Quando nós fazemos isso, a tendência é que o conflito que não foi resolvido imploda dentro de nós. E aí, seja na forma de agressão passiva, seja na forma de vitimização, seja na forma de algum tipo de doença que você desenvolve como uma forma de expressar seus sentimentos e suas necessidades. Então, é importante que você desenvolva estratégias para lidar com essa nossa tendência. Quais estratégias, Rosalira? Bom, uma delas, que é uma estratégia que eu particularmente uso, principalmente nas relações pessoais, é você estabelecer um momento para conversar sobre os temas delicados. Estabelece um momento, um espaço calmo, tranquilo, para conversar sobre os assuntos que lhe incomodam. E aí você se prepara para isso, tanto emocionalmente quanto da maneira que você precisar. Se você precisar anotar as coisas que você queria dizer, anote e leve as suas anotações. Mas se prepare para se expressar e se prepare para ouvir o outro. Uma outra coisa que é extremamente importante é aprender a colocar as suas necessidades em primeiro plano. A primeira pessoa pela qual você é responsável é por você. E também ajuda, é claro, a aprender técnicas de comunicação não violenta, de comunicação assertiva, etc, etc e tal. Crença número 4. Eu não sou tão eficiente ou produtivo ou produtiva como as demais pessoas, como, por exemplo, os meus colegas de trabalho. Bom, vamos voltar naquilo. Devido a tal profundidade de processamento sensorial, lembrando que profundidade de processamento significa, no nosso caso, a amplitude com qual a gente capta informação, mais informação, e a profundidade com que a gente as interpreta, mesmo que não faça isso de maneira consciente. O que é que isso significa? Significa que, na prática, sim, nós podemos parecer pouco produtivos. E por quê? Por exemplo, porque a gente se queixa ou se incomoda com coisas que para as outras pessoas passam batidos, elas estão de boa. Por exemplo, seja a temperatura muito alta, muito baixa, os barulhos, a fumaça, etc. E muitos de nós expressam isso. Então parece que a gente é muito melindroso, muito quexica, né? Ou porque a gente precisa de mais tempo para fazer as nossas tarefas. Então, este é um lado da história. O outro lado é que a maioria das pais costumam ser funcionários ou trabalhadores de muito boa qualidade. Elas entregam, geralmente, um trabalho de extrema qualidade. Isso por quê? Por conta do nosso perfeccionismo, por conta da nossa atenção aos detalhes, por conta da nossa autocobrança. Para que uma coisa seja considerada boa por nós, ela tem que estar muito boa. Por conta da nossa criatividade, etc. Então, o fato, e muito simples e claro, é que, devido a essa diferença de processamento da informação, as pais necessitam de uma rotina diferente de trabalho, diferente daquela das outras pessoas. Certo, você talvez não possa intervir sobre a rotina de trabalho do grupo, mas você pode fazer pequenas modificações nas tarefas que lhe correspondem para que elas se adequem mais ao seu modo de trabalhar. E, para desconstruir essa crença, eu quero lhe sugerir um pequeno exercício. Pegue uma folha de papel e escreva tudo que você fez durante, por exemplo, a semana passada. Mas escreva tudo. As suas tarefas de trabalho, as suas tarefas em casa, as tarefas que você assumiu para ajudar alguém,
o tempo que você passou ouvindo aquela colega de trabalho que estava com um problema, a ajuda que você deu para aquele outro colega que não estava conseguindo terminar ou não estava entendendo bem alguma coisa na tarefa dele, as mediações que você fez, seja na família, seja no trabalho, para evitar que algo virasse um grande conflito, etc. Eu tenho a certeza de que se você colocar tudo isso no papel, você verá que você trabalha muito, que na verdade você é extremamente produtivo ou produtiva, né, dando conta dessa multiplicidade de questões. Crença número 5. E esta é a minha predileta, porque esta é aquela que eu chamo de a mãe de todas as crenças negativas das pais sobre si mesma, que é: há algo errado comigo. Eu sou um ET. Eu estou fora de lugar. Ninguém no mundo é desse jeito, né? Essa é a crença mais comum e, com certeza, a mais danosa. E, se você não procura se informar sobre o traço da autossensibilidade, se você não convive com outras pessoas altamente sensíveis e se você alimenta algumas daquelas crenças que eu já falei, é muito, mas muito fácil se sentir assim. Então, não custa lembrar que 15 a 20% de toda a população mundial também é altamente sensível e compartilha comigo e com você algumas das características e algumas das dificuldades. E, por isso mesmo, é tão importante informar-se sobre o traço e conviver com outras pessoas altamente sensíveis. Por exemplo, com o Grupo Paz no Facebook, etc. Como você pode lidar com isso? Essa também é muito fácil. Você precisa explorar e se informar o máximo possível sobre o seu traço. Em blogs, em livros, em sites, em canais do YouTube, etc. E eu sei que há pouca coisa disponível em português, tanto sei que estou fazendo esse trabalho. Mas existe muita coisa em outras línguas disponível na internet, nada que o Google Translation não possa lhe ajudar a decodificar e com um mundo de informação e de informação importante. E a outra coisa é muito, mas muito importante que você conviva com outras pessoas e que você fale e ouça para entender que você não está sozinho ou sozinha e que aquilo que você sente como tão diferente é comum entre nós. Eu sempre digo que existe o normal e o nosso normal. Esta foi, por exemplo, uma das razões pelas quais eu cada vez mais direcionei o meu trabalho para trabalhar com grupos, com pequenos grupos de pessoas altamente sensíveis, para que as pessoas tenham, além do benefício do conhecimento do traço e de como aprender a lidar, tenham também o benefício de sentir que não estão sozinhas, que compartilham de características, de alegrias e de dificuldades com as outras pessoas. E que elas percebam que o seu sentimento, a sua forma de ver o mundo é absolutamente normal, suas reações são normais e que elas não estão sozinhas. E eu considero isto um dos grandes ganhos que os treinamentos que eu faço hoje aportam às pais que participam deles. Claro, além do meu esforço, do meu trabalho, etc. Bem, pais, este foi o Papos e Dicas desta terça-feira. Como sempre, eu espero que o conteúdo tenha lhe sido útil. Eu espero que tenha lhe ajudado a desconstruir algumas dessas crenças negativas que não lhe trazem nada de positivo para a sua vida. E, claro, como sempre, eu lhe peço que se você gostou, clique no botão que aparece aí embaixo, assine o canal, acione as notificações e tudo mais. Mas também, como sempre, e para mim mais importante, se você conhece alguma pessoa altamente sensível que compartilha de algumas dessas crenças, que anda por aí se sentindo fraco, fraca, improdutivo, incapaz de lidar com conflitos, etc., por favor, compartilhe este vídeo e me ajude a difundir informação e informação de boa qualidade
sobre a alta sensibilidade aqui no Brasil. Muito obrigada por ter me assistido. Beijos e bênçãos e até a próxima. Tchau!